Agora, né? Sim, sim, aham. Ô, pessoal, boa noite. Não vamos, né? É compromisso de horário que a gente colocou. Boa noite aí. Hoje aqui, né, tô com a Andressa para a gente falar aqui um pouco. O tema da live é orçamento de obras de concessões rodoviárias, né? E tá bater um papo aqui sobre esse tema. É um tema importante hoje no mercado, né? Principalmente o mercado de infraestrutura. Hoje está bastante aquecido. Antes de falar rapidamente, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Antônio Viana, eu sou fundador e sócio aqui na SB, é uma empresa que trabalha com consultoria técnica na área de engenharia e construção. Ando aí no mercado já há mais de 10 anos, né? Uma equipe aí de sócios que tem mais de 20 anos de experiência. A gente já trabalhou aí com mais de 25 bilhões de CAPEX de projeto gerido, né? Sempre com foco em integrar engenharia de custo, planejamento, administração contratual e gestão de risco. Então, esse é o nosso foco, né? E aqui a gente sempre traz alguns assuntos aqui, convidei a Andressa exatamente para a gente debater o assunto sobre orçamento de obras rodoviárias, concessões, até para a gente disseminar conhecimento, né? Também. E aí, eu aproveito aqui também e e a Andressa ia se apresentar, né, Andressa? Fique à vontade aí, pode se falar aí um pouco sobre você, sua experiência aí de mercado. Fique à Tá vontade. bom. Tá, joia, Antônio. Primeiramente, aí, muito obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer poder falar de assuntos que a gente trabalha, que a gente está aí lidando diariamente, e sempre com foco também em conseguir explicar para as pessoas qual é o nosso trabalho, né? O que que é essa orçamentação, como as coisas funcionam. E eu costumo falar assim que eu gosto muito de dar aula e de dar essas palestras, de conversar, principalmente para a gente conseguir formar novas pessoas, né, para esse mercado de trabalho. Então, assim, antes de eu falar os porquês, que se deixar eu fico aqui falando e não falo de mim, só falo do curso, né, só falo das coisas envolvendo a engenharia de custos, mas falando um pouquinho de mim, eu sou Andressa Silveira, sou formada em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, tenho 20 anos de formada, sempre trabalhei na área de orçamentação, de alguns anos para cá, me foquei bastante em concessões e PPPs, desde 2013, então já tenho um certo tempo aí nessa caminhada também. Sou especialista, tenho MBA na Fundação Getúlio Vargas em economia, com ênfase em regulação, então eu quis trazer um pouco do conhecimento jurídico e econômico para essa área de CAPEX e de OPEX dentro das concessões, e foi, modéstia à parte, foi uma coisa bem acertada. Eu acho que conversa bastante, a gente tem bastante interação entre os assuntos. Hoje eu sou coordenadora de estudos preliminares na EGIS, então hoje eu trabalho lá nos estudos preliminares, então é uma área onde realmente é um trabalho de consultoria, né? Então eu estou lá, tenho uma pós-graduação também rodando em concessões e PPPs, e estou aqui com o Antônio nessa parceria aí da gente tanto falar de orçamentação quanto a gente montar um novo curso que seja mais voltado à prática, né? Então isso aí a gente vai também comentar mais no final. Mas falando um pouco sobre a minha experiência, eu tenho aí 20 anos, então, de formada, né? Já trabalhei, eu acho que quase todos os projetos de concessão rodoviária, eu, de alguma forma, eu estava ali envolvida. Então, tenho bastante experiência em rodovia, tenho alguma experiência em ferrovia. Os demais modos eu estou ainda aprendendo, que aí a gente tem que juntar muito conhecimento, tanto a parte de regulação quanto de CAPEX e de OPEX, né, para poder entender melhor o negócio. Mas aí falando um pouco de mim é isso, assim, acho que acho que resumidamente é mais ou menos isso, né? Você resumir 20 anos é meio complicado, mas assim, Já, en já é um tempinho, né? passant, é um tempinho, é um tempinho. En É, passant geralmente, é isso.
Geralmente, às vezes, a gente passa a não falar mais o tempo, né? Porque senão acaba descobrindo a nossa idade, né? É, É. exatamente. Mas eu não tenho problema com isso, não. Eu tô tranquila. Não, legal. Obrigado, Anderson. Olha só, vamos lá. A gente começar aqui nosso bate-papo, né? É um bate-papo aqui, realmente conversa aqui, né? De bem descontraída a nossa conversa. Andressa, eu queria começar aí te fazendo uma pergunta, né? Hoje, né? Sobre o cenário. A gente está falando aqui sobre orçamento de obras rodoviárias, né? O mercado de infraestrutura. O que eu te pergunto é como é que está hoje o cenário atual do mercado, né, na parte de concessões, obra rodoviária no Brasil? Você conseguiria aí dar uma explanação breve aí para a gente, até para a gente ficar ali, muitas pessoas às vezes são de outras áreas também, né, não acompanham também o mercado de infraestrutura. Se você pudesse aí fazer um breve comentário aí como está hoje o mercado, né, de infraestrutura no Brasil. Eu acho assim que a gente nunca viveu, ou se viveu, eu não, eu realmente não sei, assim. Eu acho que a gente nunca viveu um momento tão bom quanto a gente está vivendo agora. Eu acho que a gente tem, eu falo muito sobre isso, é uma política que ainda bem que foi colocada como uma política de Estado e não como uma política de governo, que é realmente a gente melhorar a nossa infraestrutura. Né? E aí, quando a gente fala de infraestrutura, a gente não está falando somente de rodovias, a gente está falando da infraestrutura como um todo. Então, assim, qual foi a maneira, né, que o governo achou para poder dar esse upgrade, né? Então, foi através das concessões. Isso, para o mercado de trabalho, aí vamos falar sobre o mercado de trabalho também, que eu acho que é importante. Para o mercado de trabalho, isso é muito positivo, porque a gente tem novas empresas, a gente está gerando muito emprego, né? A gente está falando aí de mais de 200 bilhões de reais em investimentos só nas concessões rodoviárias, esse ano apenas, então, assim, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que hoje a nossa preocupação é se a gente vai ter gente e se a gente vai ter empresas que prestam serviço para essa carteira de projetos que a gente tem hoje no país. Então, a gente está com muita coisa acontecendo, tem umas outras ideias sendo desenvolvidas dentro do governo. E aí eu estou falando de governo federal, tá? Eu acho que, até devido ao público aqui ser de uma forma nacional, eu acho que é interessante a gente não trazer especificamente para um estado, né? Mas eu sei que estão acontecendo diversas outras frentes, né? Outras iniciativas, tanto no governo de Minas, quanto em São Paulo, Mato Grosso, a gente tem muita coisa acontecendo em cada um desses estados, né? Mas o governo federal, de uma certa forma, deu um avanço muito grande nesse governo agora. E aí, assim, são coisas que estavam sendo planejadas, como eu falei, como uma política pública. Então, a gente já tem essa gama de projetos sendo pensada há muitos anos atrás. Então, isso a gente não pode atrelar a um governo, o X ou o Y. A gente atrela realmente isso a uma política pública que está sendo desenvolvida dentro do Estado brasileiro, e isso é extremamente positivo. Hoje eu não vejo mais uma situação onde a gente tenha é, onde a gente tenha um fechamento desse ciclo de novas concessões. Eu não consigo ver esse horizonte, eu não consigo ver uma volta àquele antigo modelo onde a gente tinha obras públicas licitadas, enfim, isso, claro, precisa, óbvio, mas, claro, em menor escala. Então, e eu costumo falar muito, assim, acho que a gente tem que ser muito pragmático em relação a isso, né? Tem muita gente, claro, ninguém gosta de pagar pedágio, tá? E aí, falando especificamente sobre rodovias, né? Seria fantástico se a gente conseguisse ter ótimas rodovias com segurança e sendo só proveniente dos nossos impostos. Mas, infelizmente, o nosso país ele é gigante, então, e a gente tem uma malha rodoviária gigantesca, e a gente hoje não tem como mais cuidar dessa malha rodoviária só pelos órgãos públicos, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente está vivendo esse boom também.
E eu acho também, Antônio, que vem muito da necessidade do usuário, sabe? Eu acho que o usuário começou. Eu até estava no Rodovias do Futuro agora, há 2 meses atrás, e se fala muito que não é mais o usuário, é o cliente da rodovia, né? Então, assim, para você ver como é que mudou até o perfil de como se chama quem utiliza a rodovia, né? Antigamente a gente chamava de usuário, hoje a gente chama de cliente. Porque é uma pessoa que espera realmente que os serviços daquela rodovia sejam colocados em prática e que realmente a gente consiga utilizar aquela rodovia com total segurança, né? E aí, trazendo um pouco de números, né? A gente tem só esse ano, então, em rodovias federais a serem concedidas, mais ou menos 125 bilhões em investimento. Isso fora os estudos de concessões inteligentes, que são as concessões onde o governo estuda, isso concessões de rodovias, onde o governo estuda fazer concessões de manutenção de rodovias, que isso já é um assunto que já roda há algum tempo, né? A gente tem rodovias hoje que tem um baixíssimo tráfego e que estão em petição de miséria. Eu estou aqui em Minas mesmo, assim, tá, são rodovias, assim, realmente esquecidas, né? E essas rodovias aí geram um custo para o estado de acidente, de morte, né? Assim, fora toda a comoção das pessoas, enfim. Então, vem sendo estudado isso também. Eu não tenho números números do investimento nessas malhas, nessas concessões inteligentes, mas tem muita coisa acontecendo. A gente tem na área de aeroportos, a gente tem a CCR, né, que é a Motiva agora, devolvendo alguns aeroportos que provavelmente serão reconcedidos. Então, a gente tem aí uma estruturação do formato de como conceder esses aeroportos. Na parte ferroviária, a gente tem diversos contratos aí sendo repactuados, a gente tem algumas autorizações ferroviárias também sendo colocadas em prática. Então, gente, assim, eu acho que tanto para o mercado, a gente olhando com um olhar de empresário, a gente olhando assim, tem muita coisa para fazer, e a gente olhando com o olhar de quem está buscando novas oportunidades, vai ter muita coisa para fazer. E quem não está buscando novas oportunidades, mas está buscando se especializar, tem muito campo, tem muita coisa para fazer, tem muito orçamento para fazer, tem muita concessão para conceder. Então, assim, tem um vasto campo de estudo aí para todo mundo. E eu espero, sinceramente, que a gente surfe nessa onda mesmo que essa impressão que eu tenho que é uma política mesmo de Estado, que isso realmente se fixe. E eu consigo ver isso. Desde 2012, 2013, eu consigo ver isso. Então, eu acredito que a gente ainda vai surfar uma onda grande em relação a isso, e espero que assim seja, né, para todo mundo. A gente quer trabalho, né, Antônio? Com certeza, né? E trabalho é bom, né? Então, assim, o mercado realmente hoje de infraestrutura está bastante aquecido, né? Então, É. tem a procura grande, a gente que trabalha aqui também com prestação de serviço de consultoria na área de custo, planejamento. Então, a gente tem hoje sido bastante demandado, né? Mas legal, Andressa. Mas vamos seguir aqui nosso bate-papo, né? Eu acho que a gente está falando aqui um assunto, concessões também, mas com foco também na parte de orçamento, que é... E aí eu te trago de novo, né? Mais uma pergunta aí que você consiga, né? Fazer comentar aí com a gente pela sua experiência, né? Hoje, Andressa, qual é a diferença entre um orçamento público hoje, né? E de uma concessão, né? Porque hoje, né, como a gente tem bastante proteção, eu queria que você explicasse hoje qual é essa diferença, né, de um orçamento público, aquele que é lá, que traz da lei lá, o 866, que agora é a 14133, que é a nova legislação, é de uma concessão para um orçamento para concessão. Eu acho que a gente passou por uma maturidade. Acho que o governo, assim, eu acho que a nossa legislação passou por uma maturidade, e o mercado passa por uma maturidade,
onde, onde os penduricalhos que eram colocados dentro de orçamentos públicos, eles hoje já não são viáveis mais, até pelo momento histórico do Brasil que a gente passou em 2014, 2015, então a gente passou por uma renovação em relação a isso. E eu acho que isso também impulsionou muito o mercado, porque a partir do momento que você tem um controle, onde você tem uma empresa privada gerindo esses contratos, você automaticamente você consegue uma maior eficiência e um maior controle em cima daquilo ali. Então, assim, baseado nisso, nesse novo cenário, né, eu tenho uma opinião um pouco controversa com relação ao ciclo, e aí a gente fala, puxando agora um pouco para o orçamento de obras rodoviárias em si, eu tenho um certo receio, eu acho que aquelas produtividades, eu acho que assim a forma como hoje é feito o orçamento, baseado ali no decreto 7983, onde a gente tem uma necessidade e uma que é imperativo o uso do ciclo, né, tanto para obras públicas quanto para concessões, e aí foi um entendimento da lei. Teoricamente, a gente não teria grandes diferenças, né? A gente não teria ali uma diferença gigantesca entre um orçamento público e entre um orçamento de concessões. Mas o que a gente consegue visualizar é que quando a gente fala sobre um orçamento rodoviário de concessões, a gente tem dois olhares. A gente tem um olhar de quem está estruturando essa concessão, e aí a gente tem um olhar do governo, e aí o governo consegue utilizar o ciclo e ter algumas premissas ali dentro para que, e mesmo assim, existem várias condições de contorno para que a gente consiga ainda atingir ali todas as normas do TCU e enfim. E a gente tem o orçamento, que é o orçamento da concessionária. E aí o orçamento da concessionária vai muito mais para um orçamento que eu chamo de orçamento real, que é o orçamento da vida real, que é a concessionária que vai contratar uma construtora, e aí a partir disso ela vai ter que orçar a sua obra através de um olhar mais real, vai ter que fazer um dimensionamento de equipe, vai ter que fazer um dimensionamento de equipe mecânica, vai ter que pensar aquela obra de uma forma mais estruturada, as obras, né? Porque quando a gente está falando de concessão, a gente está falando de um conjunto de obras. Então, que não vão ser realizadas todas ao mesmo tempo. Então, isso faz com que o mercado tenha que se profissionalizar cada vez mais para entender como eu vou orçar uma obra real na prática, o que, que eu vou levar em consideração. Porque, assim, eu acho que a grande diferença entre as duas fases é que o orçamento de uma estruturação de um projeto ele é referencial. E aí sim eu posso usar o ciclo, eu estou usando ali essas tabelas referenciais. Quando eu parto para realmente, eu peguei uma concessão, eu sou dono de uma concessão, o olhar sobre esse capex ele é muito mais realista, ele é muito mais de mercado, ele tem um outro viés, né? Pode ser que converse com aquele orçamento referencial? Pode. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, ele não conversa devido às diferenças de produtividade, principalmente. Né? O ciclo ele trabalha com produtividades altíssimas, considerando aí essa produtividade em greenfield e não em brownfield, como são todas as rodovias concedidas, né? Então, você não está concedendo um mato para que a pessoa construa, você está concedendo um ativo que já está ali, que precisa ser melhorado. Então, a gente tem essa grande diferença. Eu acho que o olhar do mercado sobre esses dois pontos. Não, legal, Andressa. Ou seja, resumindo, né, o orçamento para concessão é realmente o orçamento real, né? É aquele realmente que a empresa ali vai assumir, o, cumprir ali, tem que cumprir aquele somente. Hoje, geralmente, hoje tem muito fundo de investimento por trás, de investidores, né? Então você realmente precisa ter um orçamento muito assertivo, né? E cada Mas vez mais a legal, gente tem, a gente tem esse olhar de redução de custo, a gente tem esse é olhar isso. é, é, de conseguir ter um ganho de escala. Então, assim, acho que o mercado da concessão veio muito também para trazer um pouco de planejamento para o nosso, É, nosso setor, sabe?
É sim. aquele olhar de pensar assim, tá, eu vou ficar aqui 30 anos, eu vou ficar mantendo essa rodovia aqui por 30 anos. O que, que é mais interessante para mim? É eu fazer os contratos aqui perto, é eu colocar essa galera para dentro. Então, assim, acho que tem uma inteligência que está sendo desenvolvida no mercado com relação a esse novo momento nosso, sabe? Ah, não, muito bom, Andressa. Legal. É, vamos lá, seguindo aqui no nosso papo, né? Então, assim, com relação. Aí, vamos falar um pouquinho sobre realmente o orçamento, né? A gente vai ter depois, né? Depois a gente vai até divulgar no final que o curso que a gente vai fazer, né? Mas falando aqui um pouco rapidamente, Andressa, eu queria te perguntar aí hoje, quais são as etapas, né? Os principais componentes de um orçamento de obra rodoviária, né? Te pergunta aí, se falar de uma forma bem rápida, né? Depois disso aí, inclusive, vai ser um assunto lá, né? No curso de forma Vai mais ser, detalhada, né? Mas vai ser. pode fazer aí um breve, né? Assim, acho que os principais componentes eles vão muito ao encontro de qual é o tipo de orçamento que eu estou fazendo. Né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender qual que é a nossa necessidade. Se eu estou falando de uma estimativa de custo, se eu estou falando de um custo de um projeto executivo, por exemplo, né? Então, assim, eu costumo brincar nas minhas aulas que quanto menos informação a gente vai ter de um orçamento, mais eu tenho de necessidade de ter uma pessoa sênior ou super sênior junto para poder balizar esse número. Então, quanto mais paramétrico, mais necessidade você tem de que realmente aquela pessoa saiba o que está fazendo. Não que o orçamento executivo não precise, não é isso. Mas, assim, são aberturas diferentes. Né? Quando a gente fala sobre uma estimativa de custo, eu estou falando sobre parametrização. Né? Então, eu preciso buscar fontes que me deem aquele custo por metro quadrado, que me deem aquele custo por quilômetro, ou por unidade, ou por metro, enfim. Agora, quando eu estou falando de um orçamento executivo, e aí ainda buscando um pouco do que a gente acabou de falar, né, que é essa questão do custo real, enfim, há uma necessidade muito grande da gente abrir em algumas etapas, né? Então, primeiramente, eu trouxe essa necessidade da gente pensar no planejamento. Então, eu vou buscar os meus insumos de onde, né? Então, assim, a pesquisa daquele lugar, né? Assim, eu acho que a pesquisa de onde você vai implantar a sua obra ou as suas obras é uma coisa extremamente importante, porque você precisa saber o seu fornecimento de material, qual é, qual é o seu insumo ali da região, como é que é o fornecimento daquele pessoal que está ali. Eu vou conseguir comprar tudo que eu preciso ali, ou vou ter que buscar em grandes distâncias, qual vai ser o meu tipo de transporte. Então, esse estudo preliminar é, dos comos, né, e dos porquês, ele é muitíssimo importante. Seja ele tanto preliminar quanto um orçamento executivo. Então, assim, não tem como você começar um orçamento sem você entender o que é a sua obra, onde está a sua obra, de onde você vai buscar os seus insumos e se você tem mão de obra naquela região ou não. Porque tudo isso vai influenciar, vai impactar demais o que você vai conseguir orçar. Em seguida, eu tenho que eu tenho que levantar as minhas quantidades e os meus serviços, né? Quais são os serviços compatíveis com aquela obra, quais são as quantidades que eu preciso levantar, sejam elas paramétricas, sejam elas retiradas de projeto. E, por fim, quando eu falo de parametrização, eu não estou falando de composição de custo, mas quando eu falo de projeto executivo, sim. E aí é o levantamento onde mais uma vez, a gente vai ao encontro daquela questão do planejamento, né? O que é que eu estou planejando para essa obra? E aí você consegue calcular as suas produtividades para que você consiga ter um rendimento melhor, né? Para que você consiga é, designar uma frota ali de equipamentos, para que você consiga trazer essa expertise para o seu custo, para você realmente ter ali o quanto custa para mim para eu vender esse serviço. Então, essas etapas são muito importantes e não podemos esquecer do nosso querido BDI, que
onde você vai ter ali toda a sua parte de lucro, onde você vai ter o que, o quanto custa o dinheiro para você, né? Se você está tirando do seu bolso ou você está pegando no banco. O quanto é mais interessante para mim? Eu só aplicar aquele dinheiro ou eu ter essa dor de cabeça aqui que é fazer essa obra? Então, esses olhares é uma coisa muito importante para a gente conseguir avaliar. Acho que, resumidamente, Antônio, eu acho que a gente perpassa por aí. Não, legal, Andressa. Boa. Até parar aqui e fazer um comentário que vi aqui, acabei de olhar, né? Nos dá honra de nos estar ouvindo aqui. Professor Paulo Dias, né, lá do IDEC, presidente do IDEC, está nos ouvindo aqui. Ah, coisa Rio de boa, Janeiro, obrigada. é. Um abraço, professor Que Paulo. bom. Um É, abraço. é. Ô, Andressa, seguindo aqui, vamos na nossa conversa aqui. É, queria te perguntar aí, assim, hoje, quais são os métodos de orçamentação, né, em obras rodoviárias, né? E quais são as principais ferramentas hoje utilizadas, né, para fazer esses orçamentos? Eu acho que são hoje, né? A gente está falando de uma situação. Amanhã a gente já vai estar falando de outra, né? Porque assim, a gente está numa evolução gigantesca tecnológica, né? Então, quando eu falava sobre ferramentas de orçamentação há 5 anos atrás, eu estava falando de planilha Excel, eu estava falando de compor, eu estava falando ainda desse tipo de ferramenta, né? Hoje, eu não estou falando mais de BIM, eu estou falando de inteligência artificial, estou falando de outras coisas, que são, que assim, eu particularmente sou, assim, super adepta, assim, eu acho que isso não veio para roubar emprego de ninguém, eu acho que isso veio para aumentar a nossa produtividade, deixar a nossa cabeça mais livre para a gente realmente pensar. Assim, eu acho que essas ações muito mecânicas, e a gente tem muitas ações mecânicas dentro de um orçamento, né? Então, se você montar uma planilha Excel, você programar uma planilha para que ela funcione da forma correta. Então, isso aí você perde tempo para ganhar depois? Sim, mas assim, eu acho que hoje eu não vou nem cravar o que a gente usa, porque a gente está mudando tudo a todo momento. Mas eu acho que o que a gente tem buscado é muito conhecimento em relação ao BIM, ao que esses novos métodos quantitativos. Eu ainda não acredito em um orçamento saído do BIM 100%. Eu acho que a gente tem ainda que caminhar muito para isso. Mas eu acredito sim em uma quantificação muito mais correta, em um levantamento de serviços que tenham que ser executados. Então, eu acho que o futuro é esse. É assim, e acho que a inteligência artificial vem para cortar muito desse nosso tempo, o nosso tempo de estagiário ali, né? O nosso tempo ali de levantamento de quantidades, desse tipo de coisa. Acho que o Glauber está querendo fazer uma pergunta. Andressa, apenas a título de exemplo, recentemente teve o leilão Trecho Minas Gerais, Rio de Janeiro. Foi informado previsão de 8,8 bilhões em investimento ao longo de 30 anos. Para um projeto com essa característica, qual o tamanho da equipe, tipos de dados que são usados para o orçamento? Então, Glauber, esse projeto, especificamente, quando a gente está falando de um projeto desse tamanho, a gente tem um efetivo de mão de obra muito grande. E aí a gente tem tanto a mão de obra de gestão, que é aquela mão de obra que vai trabalhar efetivamente dentro da concessão de uma forma administrativa. Então, a gente está falando de a parte jurídica, controle de contrato, a parte da engenharia do planejamento. Então, essa parte aí a gente chama de mão de obra de gestão e tem a mão de obra de operação. Algumas vezes a mão de obra de operação ela é toda internalizada, ou seja, a gente tem todos os funcionários que vão trabalhar na concessão, seja na conserva, na capina, na roçada, enfim, todo mundo dentro da concessão, como em alguns outros contratos a gente tem esses contratos terceirizados. Então, aqui, as Andressa, especialidades. Oi, tudo bem? Então, tudo. na verdade é a seguinte, imagina que sai um edital de concessão e a gente precisa orçar, né, de forma bastante robusta, digamos assim, esse processo, esse bid para concessionária entrar no leilão.
Na verdade, a minha pergunta é qual o dimensionamento dessa equipe que participa desse orçamento, entendeu? Qual a especialidade, assim, de forma geral, tá? Ah, Tanto entendi. engenheiros, caras De de quem faz. habilidade, De quem isso, para faz. Ah, preparar um entendi. orçamento para a É. concessionária, perfeito. A Ah, equipe tá, de entendi. orçamento mesmo, né? É, Equipe de orçamento, né? porque Que imagino que ela trabalha é com muito, orçamento. multidisciplinar, né? Deve É isso envolver. que dá ler correndo, tá vendo? É isso que dá. Eu li correndo e aí eu não consegui entender. Desculpa, vamos lá. Não, tranquilo. Não, respondendo a sua pergunta, Cláudia, para a gente fazer um orçamento desse, para a gente entender um orçamento desse, existe uma necessidade muito grande da gente entender do negócio. Então, quando a gente entende do negócio concessão, a gente consegue ter uma visão melhor do que é CAPEX, do que é OPEX, enfim. Para isso, eu preciso de uma equipe que tenha pelo menos ali uma pessoa que entenda de concessões, porque isso muda muito a dinâmica do que é CAPEX, do que é OPEX, não uma pessoa que consiga entender de execução de obras, mas que consiga entender dos custos de operação também. Então, eu preciso de uma pessoa que tenha essa noção do que é custo, do que é investimento, e eu vou precisar de uma equipe substancial para poder montar essa modelagem econômico-financeira do CAPEX e do OPEX. Eu não estou falando da modelagem econômica que gera a tarifa, não. Estou falando só de CAPEX e OPEX, né? Então, assim, a gente precisa aí de pelo menos 4 pessoas, eu acho, sabe? Assim, guiadas por alguém que saiba realmente o, o que é esse modelo e conseguir entender do negócio. Então, assim, eu preciso de engenheiros ou de pessoas que entendam de orçamento de obras. E se eu tiver alguém que entenda de construtibilidade, perfeito, e principalmente também esse olhar para o custo operacional também, né? Não, legal, Andressa. Não, até seguindo e fazendo um comentário, né, sobre isso, né? A equipe hoje de orçamento, né? A gente vê muita gente aí, principalmente da parte de orçamento, às vezes ainda muito focado só no quantitativo, preço, né? Aí eu até recomendo você realmente precisar entender um pouco mais, né? Entender do negócio, né? Entender sobre o que é CAPEX, o que é OPEX. A gente vê muito aí na engenharia, até porque isso a faculdade nos ensina, né? Eu É até verdade. isso é um negócio que na engenharia se viu no banco da faculdade, não é, a gente não acaba não estudando isso, né? Então, e até digo que não nem chamo de orçamentista, eu digo que é um engenheiro de custo, né? Hoje ele tem que trabalhar tanto na parte de orçamentação, na parte de proposta, lá quando você está elaborando o CAPEX ou durante a elaboração de uma proposta para a construção, mas também acompanhar todo o processo, né? A gente vê, às vezes, muita empresa faz o orçamento e acaba não acompanhando, né, o custo, né? Então, hoje muitas concessões, elas são feitas, né, os orçamentos que as empresas ganham de concessão, são feitos em cima de um projeto, praticamente um projeto básico, né? Em cima de um traçado de uma rodovia. Eu te pergunto aí hoje, né? Nessa parte de concessão que você tem visto aí praticamente é isso, né? Sobre hoje as concessões praticamente são feito leilão em cima de um projeto básico, né? Daí Ah, uma mas pergunta, nem é assim, nem projeto básico é, é um né? estudo de viabilidade mesmo, que é em cima daquele, porque assim, são muitas incertezas, né? Então, a gente tem risco em cima de risco ali. E assim, realmente, para o governo parar e fazer, indicar todas as obras de forma corretinha ali e tal, fazer projeto básico de tudo, ia ser ia demorar muito tempo. E aí justamente vai de encontro totalmente à necessidade de rapidez de conceder o ativo, né? Então, assim, hoje a gente tem o que a gente estuda é um traçado que ele está ali, vai do ponto A ao ponto B. Existe hoje uma rodada de HCM e de HDM para ver quais são os gatilhos, onde vai estourar a manutenção, enfim. Ou seja, um olhar muito grande para o principal ativo da rodovia, que é o pavimento. Então, a gente consegue ter ali um nível de precisão, né? Mas a gente não está falando de projeto básico, a gente está falando muito mais de um estudo de viabilidade
em algum, em algumas matérias, em algumas disciplinas, a gente tem um olhar um pouco mais profundo, como de pavimento, enfim, mas tem outros que não, assim, tem muita coisa que é premissada, e tem funcionado assim, porque também, como eu disse, né, para a gente fazer o plano de uma concessão de 30 anos e desenvolver tudo, iam ser muitos anos fazendo isso, né? E Sim. aí fica inviável. Tá. Não, legal. Mas está chegando aqui na fase final, Andressa, vamos até falar aqui um pouco aqui, né, sobre o que vai ser o curso. A gente vai fazer um curso aqui, né, com a SV, a Andressa vai ser a instrutora, né, então a gente deve acontecer aí na segunda semana de agosto. Não temos definido aí praticamente a data, mas vai ser na segunda semana de agosto. E, e aí, vamos falar aí, Andressa, o que que a gente pode ver nesse curso, até para o pessoal aí que está aqui nos assistindo, né? O que que a gente vai mostrar no curso aí de uma forma que a gente, né, possa agregar conhecimento para as pessoas, né? Aprender, porque ainda tem muita gente, às vezes, não trabalha com orçamento de obra rodoviária e a gente viu aí que é um mercado que está bastante aquecido. Então, até por isso a gente resolveu fazer o curso, né? Até para termos de capacitação dos profissionais. Me fala aí, dá um pequeno spoiler aí, né, do que a gente pode Tá. ver nesse curso. Então, a ideia desse curso é a gente ser mais prático, é a gente trazer situações mais na prática de rodovias, né? Eu tenho sentido essa necessidade quando eu dou aula de orçamento, enfim. Existe uma dificuldade que é a gente tem que nivelar todo mundo. Então, eu sou muito preocupada em sempre passar os conceitos, porque eu acho que se você entende de uma coisa, você consegue criar um raciocínio lógico em cima daquilo, né? Mas a gente vai, nesse curso, perpassar muito pouco esses conceitos. Assim, já vai ser um curso voltado para as pessoas que já têm um pouco de experiência, que já sabem os conceitos básicos, né? Mas a gente vai trazer uma realidade. Então, assim, eu quero trabalhar com exemplos. Então, assim, não, vai ser muito mais os porquês e como do que a gente tentar conceituar qualquer coisa. Então, a gente vai trazer exemplos que vão ser criados, né, onde a gente vai conseguir dimensionar as equipes mecânicas, onde a gente vai conseguir calcular os momentos de transporte, onde a gente vai conseguir trazer premissas também. Então, eu quero partir do desenvolvimento de premissas também, porque eu acho isso importante. Eu acho que as pessoas têm que começar a ter esses números mágicos na cabeça. Então, Sim, saber se e principalmente analisar o benchmark depois. Ah, eu cheguei nesse valor aqui, isso faz sentido, né? Porque assim, não é somente executar o orçamento, é você conseguir ler o resultado. A gente não, porque assim, orçamento por orçamento é quantidade vezes custo. Se, e não é isso que é o importante. O que é importante é o que resulta disso. A gente entender se aquele valor está correto e se não está correto, onde está o erro, onde está essa premissa que me fez errar esse custo. Então, trazer um pouco disso também. Eu quero trazer números de benchmark para as pessoas, entendeu? Isso, Jussara, ter uma análise crítica. A gente precisa dessa análise crítica. Então, assim, eu lembro um dos primeiros orçamentos que eu fiz, novinha, 24 anos, e estava lá. E aí o engenheiro falou: não, você vai mudando a produtividade aqui, não sei o quê, e as CPUs. E isso vem muito da minha necessidade de explicar as coisas hoje em dia. Eu não consigo explicar, eu não consigo pedir uma tarefa para ninguém se eu não explicar ela. E isso vem do que aconteceu comigo. Ele falou assim: não, vai mudando as produtividades, tem que chegar no custo X. E eu mudei tanto, tanto de um serviço específico que, tipo, eu tinha estourado aquela usina, entendeu? E eu não sabia o que estava acontecendo, porque, assim, tipo, aquela produtividade era muito maior do que a usina conseguiria colocar. Então, totalmente sem lógica o negócio. Por quê? Porque não entende. Assim, eu sou culpada? Não, era super nova, não sabia, ninguém me orientou, a gente não aprende isso na faculdade. Então, assim, eu quero trazer um pouco dessa noção de
onde eu posso mexer, o que eu posso mexer, o que vale a pena mexer, porque muitas vezes você está se preocupando com a formiga e está passando elefante, né? Então, eu acho que é importante demais a gente trazer essa análise crítica e esse curso que a gente montou é justamente voltado para isso. Não, legal, isso, muito bom. O curso vai ser legal. A Andressa realmente tem bastante experiência na área, pessoal. Eu queria também depois deixar aí, colocar aí no chat, né? Não tem ninguém, mas se alguém tiver alguma pergunta também, a gente está aqui nesse finalzinho, se a gente conseguir responder, né? A gente Eu estou consegue. aberta aqui.